Olá pessoal, continuando os estudos, próxima aula, Química. Vamos iniciar cadeias carbônicas, tá? Segunda aula do quarto bimestre de Química. Nesta aula vamos ver o conteúdo, que é representações das cadeias carbônicas. Vamos ver as representações das cadeias carbônicas. Objetivo, analisar os diferentes tipos de cadeias carbônicas e suas representações. Analisar os diferentes tipos de cadeias carbônicas e suas representações. Aqui já temos esse texto aqui, vamos lê-lo. Relembre, na aula anterior conhecemos o ramo da química dedicado aos estudos compostos de carbono. A química orgânica, além disso, discutimos algumas das características fundamentais deste elemento. Em comum encontramos na internet ou em séries de filmes de ficção científica representações de moléculas orgânicas complexas, como ilustrada ao lado. Observe a representação e responda: quais as características e propriedades do carbono explicam a formação desse tipo de estrutura? Aqui temos a apresentação dessa molécula, uma molécula bem grande. Ele fala que geralmente quando a gente assiste em alguns filmes de ficção científica, aparece sempre uma cadeia assim grande, assim, uma molécula grande, né, química. Então aqui tem uma série de coisas que a gente vai ver ao longo do material que vai ajudar a responder essa pergunta que foi feita aqui. Então vamos estudar o material para depois a gente voltar nessa pergunta e tentar respondê-la. Tá? Aqui é claro que a gente já viu oxigênio aqui, né? A gente vê o H2N, seria nitrogênio, aqui tem o carbono, tem 3 hidrogênio, por aí vai. Aqui temos uma cadeia fechada aqui, ó, tá vendo? Também temos essa representação, ó, ligações duplas, ó, tem esses tipos de ligações aqui também, tem outra cadeia fechada aqui, ó, com ligações duplas junto também, e a gente vai estudar isso ao longo do material e a gente volta e responde essa questão, essa pergunta. Para que a gente continue o material, vamos dar uma olhada bem rápida e eu vou levar vocês direto para a última página, que lá eles falam o que a gente aprendeu. Então olhando aqui, ó, é o que a gente vai aprender, tá? Tudo isso daqui a gente vai ler, vamos aprender isso daqui. Tudo isso aqui, vamos passar por essas informações, mas eu quero já levar vocês direto na página final, porque quando estivermos lendo aqui, a gente vai ver o que a gente já aprendeu. Que nem aqui, ó, é nessa parte aqui que eu queria trazer vocês, ó, encerramento dessas informações. Na aula de hoje, compreendemos que existem diferentes maneiras de representar um composto orgânico. Então, tudo isso a gente vai ver durante a aula de hoje. Aqui, ó, ele fala também aqui que a gente encerrou e a gente viu essas informações nesse material. Em uma cadeia carbônica, o carbono pode ser classificado pelo número de outros carbonos, ó, que está ligado, ou pelo tipo de ligação entre os carbonos. Tipos de ligação entre os carbonos. As cadeias carbônicas podem ser classificadas em relação à sua estrutura, saturação e composição dos átomos. Então isso é o que a gente vai ver, por isso que eu trouxe vocês até aqui no final do material, para a gente já ver o que a gente tem para estudar aqui, ó. Então, lembrando que vimos lá, então o que a gente vai ver? Ó, representação das cadeias carbônicas. Tá vendo? É o que a gente vai ver, e está escrito lá, o que a gente já viu, a representação das cadeias carbônicas. O átomo de carbono tem a propriedade de formar cadeias carbônicas ao se ligar a outro átomo de carbono. Essa propriedade é a principal responsável pela existência de milhões de compostos carbônicos. Existem algumas maneiras de representar a cadeia carbônica de um composto orgânico. Vamos ver aqui do lado aqui quais são. Ó, observe as representações a seguir, quais são as diferenças entre elas. Vamos ver aqui as diferenças. Ó. Já começa por essa daqui, ó, representação estrutural, é uma diferença. Bond line também é outra representação, é uma outra diferença de cadeia de ligações. Então, estrutural. Aqui a gente já vê que estruturou, ó, fez uma estrutura de um triângulo, né? 3 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então seria mais ou menos assim, ó, 3 carbonos e 6 hidrogênio. Essa daqui seria uma representação química. E ela também, pela bond line, ela pode ser representada assim também, ó. Essas são as diferenças. Ela pode ser representada assim ou como estrutural. Ó, que não estava aparecendo, mas eu já tinha feito. Essa é a estrutura quando ela é formada.
Então, quando você vê essa estrutura, como que você representaria ela? Se tiver em algum tipo de prova, se tiver assim a representação, você pode tentar fazer 3 carbonos, carbono, 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 e hidrogênio são 6. Então aqui você liga um hidrogênio, aqui outro hidrogênio, aqui outro hidrogênio, aqui outro hidrogênio, aqui outro hidrogênio, outro hidrogênio. Então é só colocar os hidrogênios aqui, ó. Que aí você vai conseguir entender a estrutura. Vamos ver a próxima? Essa aqui já está representando, a gente já vê aqui embaixo que tem 4 carbonos e 8 hidrogênios. 1, 2, 3, 4 e 8 hidrogênios. Aqui tem essa ligação aqui, ó, que nessa estrutura aqui, ó, a gente já consegue localizar ela. Tá? Aqui é a representação. Então, temos mais outra aqui, ó, representação condensada. Essa aqui também é uma dessas diferenças, né? Quais são as diferenças dela? Tem a representação condensada. A representação condensada, ela é simplesmente escrita da forma que a gente vê. E aqui também ela é representada assim, ó. Pode ser representada desse jeito, ou assim. Tá vendo? Ela tem aqui 2 carbonos e 6 hidrogênios. Aqui tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. Também existe essa ligação aqui, que se você unir, dá os 6 hidrogênios com 2 carbonos, que representa essa fórmula aqui, ó. Tá? Bem fácil, não é difícil não. Quando enxergamos, logo de primeira, todas essas estruturas aqui, pensamos que é coisas difíceis, mas não é difícil, é só observar. Vamos passar para a próxima. Também temos aqui as classificações, vamos aprender as classificações. Ó, deixa eu dar uma lida aqui, ó. Em uma cadeia carbônica, cada carbono pode ser classificado a partir da quantidade de átomos de carbono. Cada carbono pode ser classificado a partir de, ó, carbono que estão ligados a ele. Observe, aqui embaixo temos primário, secundário, terciário, quaternário, e ele explica aqui, ó, ligado diretamente no máximo um carbono, secundário, já diz tudo, né? 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos e por aí vai. Vamos ver aqui embaixo que já fica até mais fácil porque está colorido, ó. Temos a representação aqui de uma molécula. Vemos aqui a ligação primária. Caiu na prova lá. Você vê que aqui tem uma ligação primária. Essa é a ligação. Ela liga uma só com o outro carbono. Ó, aqui vermelho. O que é vermelho a gente vê, está ligado uma ligação só com o hidrogênio. Aqui, ó, uma ligação só com o carbono. Aqui também, ó, uma ligação só, uma única ligação. Tá? E o secundário, como que seria o secundário? Carbono secundário. O carbono secundário ele liga em duas aqui, ó, tá ligado aqui em duas. Ó. Essa representação é referente a esse carbono. Essa representação aqui, ó, terciário. Essa daqui é o terciário. Quaternário seria 4 ligações. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então esse carbono aqui está ligado em quaternário. É fácil, não é difícil. A representação foi apresentada aqui. Classificação do carbono. Então ele é classificado em primário, secundário, terciário, quaternário. Beleza? Aqui voltando, classificação do carbono. Ó, outra maneira de classificar os carbonos está relacionada ao tipo de ligação que realiza outros carbonos. Ó, ligação que ele realiza com outros carbonos. O carbono pode ser classificado como saturado ou insaturado. Então temos aqui o carbono saturado e o carbono insaturado. Temos esses dois tipos de carbono. O carbono saturado contém apenas ligações simples de carbono. Como que a gente sabe? Através dessa daqui, ó. É uma ligação simples. Carbonos insaturados contém ao menos uma ligação dupla, pelo menos uma dupla. Então é insaturado. Engraçado, insaturado. Deve ser saturado. Insaturado. Então, ou 3 ou tripla ligação. Né? Então, olhamos aqui, nessa ideia aqui, ó, esse carbono insaturado, porque quando tem duas ligações é insaturado. Então ele está apresentando aqui essas duas ligações. Insaturado, 3 ligações, ó. Então continua insaturado e saturado, uma ligação só. Uma ligação, uma ligação, uma ligação, uma ligação. Dessa forma a gente já consegue entender essa parte também da classificação do carbono, ligações realizadas com outros carbonos, saturados e insaturados. Passando para o próximo material, vamos ver aqui. Classificação das cadeias carbônicas. Sabemos que os átomos de carbono podem estabelecer diferentes tipos de ligações, o que dá origem a uma grande diversidade de compostos. Certo? Para refletir. Então, temos aqui, ó,
Como você imagina que seja possível diferenciar compostos orgânicos? Como você imagina que seja possível diferenciar os compostos carbônicos? Quais as características poderiam ser usadas como critério de classificação? Se você voltar aos slides anteriores, quais as características podem ser usadas como critério de classificação? Características, a gente acabou de estudar. Né? As características, classificações. Acabamos de estudar as classificações. Aqui temos as características que podem ser apresentadas aqui. Aí, vamos ler o texto. As cadeias carbônicas podem ser classificadas de diferentes maneiras, considerando aspectos como disposições dos átomos, apresentação da reação saturada das ligações em outros. Vou deixar menor aqui porque facilita a leitura de vocês também, mesmo que a letra fica pequena, eu não fico dando esse monte de zoom, né? Vamos conhecer alguma dessas classificações? Vamos sim, vamos conhecer sim. Aqui tem a representação de uma agulha aqui, né? De uma seringa. Compostos orgânicos são usados na fabricação de medicamentos, vacina, cosmético, alimentos, entre diversas outras aplicações. Então, a pergunta é, vamos conhecer algumas dessas classificações? Bora, vamos ver. Então, classificações quanto à disposição. Cadeia fechada ou cíclica. Ocorre um fechamento na cadeia, formando-se ciclo. Então, vamos entender essa daqui. Cadeia aberta acíclica ou alifática. Quando encadeamos dos átomos não sofre nenhum fechamento. Quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento. Então, aqui não sofreu nenhum fechamento. Né? Aqui, já podemos ver, cadeia fechada ou cíclica. Ocorre um fechamento na cadeia formando-se um ciclo. Então, essa é bem fácil, né? Formou. E o nome tudo aqui já diz, cíclica. Essa daqui é alifática acíclica. Acíclica. Alifática. Cadeia normal, quando o encadeamento segue uma sequência única. Seguiu uma sequência única aqui, Então, encadeamento normal. Esse daqui, ramificada. Sem ler, só em observar, a gente já vê a ramificação aqui, Já tem uma ramificação. Então, só em olhar essa daqui você já sabe. Cadeia homogênea. É constituída somente por átomos de carbono. Então, homogênea, carbono, carbono, carbono. Então, vamos ver a próxima aqui. Representando essa primeira cadeia heterogênea, contém ao menos um heteroátomo, tipo um oxigênio, um nitrogênio, um sulfato, um fosfato e etc., entre outros carbonos. Então, existe uma mistura. Nesse caso dessa representação, a gente tem a letra N aqui, Então, existe uma mistura. Nesse caso aqui, ela só tem carbono, então homogênea, heterogênea, misturada. Ou aqui também, ao contrário. Cadeia saturada, formada somente por ligações simples entre carbonos. Saturada, ligações simples entre carbonos. Essa daqui, ela se confunde bastante com essa outra aqui, que é a cadeia homogênea, só que ela tem uma outra ligação aqui. Ela pode se confundir também com essa daqui, Cadeia normal. Vamos passar para a cadeia normal aqui. Mas a cadeia saturada forma somente por ligações simples entre carbonos, Ligações simples entre carbonos. Essa daqui, insaturada, contém uma ligação dupla ou tripla. E essa parte a gente já viu, né? Então a gente já viu que tem dessas ligações duplas e triplas entre os carbonos, ela insaturada. Já vimos. E temos outra aqui, que é a cadeia não aromática. Não apresenta anel benzênico. Não apresenta esse anel. Pode até ver aqui, essa outra representação do lado aqui. Temos cadeia aromática, apresenta anel benzênico. Então, o que a gente tinha dúvida aqui, o que é, que a gente não tinha visto. Esse daqui é o anel benzênico e esse aqui não representa. Então, a cadeia aromática. Professor, então quer dizer que aquela outra é aromática? Sim. Essa daqui? Sim, é aromática. Porque aqui, classificação das cadeias carbônicas, ela está mostrando esse tipo de representação e esse outro tipo de representação de classificações das cadeias carbônicas. Então, a gente tem aqui um benzeno.
Ok? Passar para o próximo. Então, aqui a gente tem uma pergunta, essa pergunta vamos tentar achar a resposta. A molécula representada ao lado é da cafeína, uma substância que atua como estimulante do sistema nervoso central, encontrada em uma bebida como o café, chá e refrigerantes. Então essa é a representação da molécula de café, cafeína, né? Vamos passar aqui para a pergunta, depois a gente volta lá na molécula. A pergunta é: qual das alternativas abaixo descreve corretamente a classificação das cadeias carbônicas de moléculas representada? Então, aberta, a gente tem que ver se tem apresentação aberta, homogênea, normal, saturada. Ela tem essas coisas lá, vamos ver. Aberta. Aberta, ela é uma molécula fechada, né? Ela tem aqui, ó, isso daqui ela tá fechada, é uma molécula fechada, então ela não é aberta. Homogênea. Homogênea, ela não é homogênea, porque aqui ela tá misturada, né? Vamos ver, normal. E saturada? Saturada também não é, porque ela tem essas ligações aqui, ó, é insaturada. Então, conseguimos já descobrir algumas coisas aqui, ó.